Hoje, a gente vai mergulhar numa coleção de histórias que são, olha, muito mais do que só literatura. São, na verdade, fragmentos de memória, sabe? Ecos de um mundo que simplesmente desapareceu. E logo de cara, o subtítulo do livro já dá o tom: Contos de Amor, Milagres e Morte. Já prepara a gente para a jornada, né? Não são contos simples. Eles levam a gente para o coração da experiência humana. A paixão que arrebata, a fé que move montanhas e, claro, a inevitabilidade do fim. E esses nomes, Baranovich e Islonim, não são só localizações no mapa. Eram shtetls vibrantes, ou seja, pequenas comunidades judaicas cheias de vida, cheias de regras, de sonhos, de contradições. E o ponto mais impactante é que esse mundo, com toda essa complexidade, foi completamente varrido da história. Ok, então, bora mergulhar no primeiro grande tema, o amor. Mas não é um amor qualquer, não. A gente está falando de um amor que desafiava tudo e todos, num lugar onde a tradição e as regras da comunidade eram lei. Essa citação que vem lá do Cântico dos Cânticos abre uma das histórias e, nossa, define o tom de um jeito perfeito. Nesses contos, o amor não é só um sentimento. É uma força da natureza, uma coisa tão poderosa e implacável quanto a própria morte. Imagina só. E as histórias vão fundo nisso, explorando a paixão nas suas formas mais desafiadoras. A gente vê o amor entre um racídico e uma misnagide, que eram de grupos judaicos rivais. A paixão entre um rebelde e a filha de uma mulher super temida. E o amor totalmente improvável entre o filho de um padeiro e uma prostituta. Cada caso, uma batalha contra as normas. E, por falar em rebeldes, vamos focar num dos personagens mais fascinantes que tem, Leibke, o cigano. Só o nome já entrega que ele não era de seguir regras, né? Ele era conhecido em toda a Baranovich pelos seus casos. Charmoso, atraente e o oposto do que se esperava de um judeu devoto ali do vilarejo. Mas o que é mais fascinante no Leibniz é essa fluidez de ideias dele. Ele podia defender o comunismo, mas vivia como um hedonista que só buscava o prazer. Ele usava a filosofia que fosse mais conveniente no momento, sabe? Desafiando todo mundo. E aí que a história pega fogo. Esse homem que peitava todas as leis, todas as tradições, se apaixona. Perdido de amor pela Hazel. E para ficar com ela, ele precisa negociar com a mãe dela, a Mashi, que era descrita como uma verdadeira fera. O rebelde, de repente, se vê forçado a se curvar. Essa mistura do milagroso com o dia a dia fica super clara na história do Beryl. Segundo o conto, ele não nasceu do jeito normal. Ele foi criado, literalmente assado, no forno do pai, tipo um golem da mitologia judaica. É um exemplo perfeito de um mundo onde o impossível fazia parte do cotidiano. Agora, vamos avançar um pouco e ver como essa mentalidade toda se reflete na espiritualidade. Porque a fé ali, ela não era algo passivo. Era uma conversa, às vezes até uma briga com o próprio Deus. Esse slide aqui resume a tensão central de tudo. De um lado, o ceticismo materialista do Leibniz, que dizia: dentro de um soldado eu só vi tripas e sangue, não vi a alma. Do outro, a fé inabalável do Rabino Zalman, que insistia no poder do pensamento da alma. E essa é uma pergunta pesada, né? Porque uma coisa é debater filosofia quando tá tudo bem. Outra, completamente diferente, é manter a fé diante de um sofrimento indescritível. E é aqui que a gente vê o desafio na sua forma mais crua, mais visceral. O Rabino Uriah não sussurra suas dúvidas, ele grita para os céus. Ele acusa Deus, questiona a criação. E isso não é perda de fé. Pelo contrário, é uma fé tão profunda que exige respostas, que ousa bater de frente com o Criador. E olha, nenhuma dessas histórias individuais faz sentido sem o personagem principal de verdade, a própria comunidade. O Stetton não era só um pano de fundo, era uma força ativa que moldava a vida de cada um ali. Pensa assim, a vida era pública. Todo mundo sabia da vida de todo mundo. A pressão para casar era absurda, ainda mais para as mulheres. Para quem morrer solteira era visto como o maior dos fracassos. E, ironicamente, foram essas regras super rígidas que muitas vezes acenderam o fogo da rebelião que a gente viu em personagens como o Leibniz. Então, chegando aqui no final, a gente começa a perceber que esses contos são bem mais do que só entretenimento. São um ato de preservação. São um espelho que reflete um mundo para que ele não seja esquecido. A história do Herschel e da esposa dele, a Feigal, mostra um amor tão forte que nem a morte consegue quebrar.
Desolado depois que ela morre, Herschel a vê num espelho, e de lá ela sai para ficar com ele toda noite, cumprindo a promessa de que nunca seriam separados. O amor deles literalmente transcende o túmulo. Quando a gente junta todas essas peças, o amor proibido, os debates com Deus, a pressão da comunidade, a magia, a gente tem o retrato de uma vida que era incrivelmente rica e intensa, um mundo de emoções no limite. E é aqui que vem o peso que paira sobre cada uma dessas histórias. Cada risada, cada lágrima, cada ato de rebelião aconteceu à beira de um abismo. A fonte até menciona que o costume dos amantes visitarem o túmulo do Herschel e da Feigeley continuou até que ocorreu o Holocausto. A aniquilação foi total. Essas palavras, elas estavam escritas na lápide dos dois amantes. Elas servem como um epitáfio não só para eles, mas para todo esse mundo retratado nos contos. Um mundo que era belo, doloroso, profundo e que agora está perdido. A pergunta que fica no ar é: o que acontece quando os únicos vestígios de um mundo inteiro são as suas histórias?